Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Química Mais, professor Marcos Filho na área, junto com vocês novamente, para hoje nós encerrarmos a parte de cálculos químicos que nós já disponibilizamos aqui a sequência de videoaulas no nosso canal, e hoje a gente vai entrar nessa parte um pouco mais intrínseca dos cálculos químicos, que são as fórmulas químicas, belezinha? Essa parte aqui ela não costuma ser muito abordada no nosso vestibular principal, no nosso Enem, belezinha? Mas ela é presença, digamos assim, marcante nos demais vestibulares mais tradicionais que estão presentes aí no nosso país, belezinha? Então, pessoal, a parte de fórmulas químicas ela vai envolver principalmente a nossa interpretação macroscópica da matéria com as grandezas que a gente já estudou anteriormente, como por exemplo do mol, para que nós resolvamos problemas que vão envolver a identificação de substâncias químicas. As substâncias de uma maneira geral, por exemplo, a substância química água. Como é que a gente pode identificar a substância água através de sua fórmula? H2O, belezinha? A substância orgânica metano, o gás metano, ele é identificado pela sua fórmula que é CH4. Então, cada substância química vai ter uma fórmula química, uma fórmula molecular para chamar de sua. Obviamente que, avançando um pouco mais no conteúdo da química, a gente vai ter substâncias químicas que vão ter a mesma fórmula molecular, são chamadas de isômeros, mas não vai entrar aqui no mérito da questão. Então, além da fórmula molecular, que é, digamos assim, a principal, nós também teremos outras duas fórmulas para nós estudarmos, nós vermos o seu conceito e nós, digamos assim, encararmos os problemas que vamos nos deparar pela frente, que são a fórmula mínima e a fórmula percentual. Então, a fórmula molecular, conforme nós já vimos, é aquela fórmula que tende a caracterizar uma substância química. Metano, água, gás butano, que é o gás de cozinha, né? A fórmula da água oxigenada, H2O2 e por aí vai. A gente tem zilhões de substâncias químicas, cada uma identificadas através de sua fórmula molecular, belezinha? Agora, o que vai chamar a atenção aqui, pessoal, e aí é justamente onde a gente vai unir os conceitos de fórmulas com a parte de cálculo químico, é que, eu vou dar um exemplo aqui e eu vou utilizar ele para as três fórmulas aqui que nós vamos estudar, belezinha? Nós teremos aqui, ó, por exemplo, a molécula da glicose, a substância glicose. Substância glicose ela é assim identificada, ó, C6H12O6. Essa é a fórmula molecular da glicose. Se eu pensar nessa fórmula aqui de maneira microscópica, eu vou ter que tipo de análise? Se eu pensar em uma molécula de glicose, está aqui desenhada, ó. Uma molécula de glicose vai ter o quê? Vai ter 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Então perceba que na minha leitura microscópica da matéria, encarando essa fórmula aí como sendo uma molécula, os índicezinhos aqui, ó, de carbono, hidrogênio e oxigênio, eles serão representantes de quê? Do número de átomos que vai ter a molécula de glicose. Agora, se eu mudar a minha leitura, se eu entender, se eu deixar, melhor dizendo, a leitura microscópica e passar a ter uma leitura macroscópica, eu vou chegar em que análise? Se eu tiver 1 mol de glicose, 1 mol de moléculas de glicose, aí a parada já muda de conversa. Esses númerozinhos aqui, ó, que representam a quantidade de átomos por molécula, quando eu uso agora a leitura macroscópica do mol, então essas quantidades aqui também vão se transformar no número de mol. Então significa dizer que em 1 mol de glicose, ó, nós vamos ter 6 mol de carbono, nós vamos ter 12 mol de hidrogênio e nós vamos ter 6 mols de oxigênio, belezinha? Essa vai ser, pessoal, a grande chave aqui nas nossas fórmulas químicas. É encarar uma fórmula molecular tanto no pensamento microscópico, que é talvez o mais óbvio, mas também no pensamento macroscópico, ou seja, os índices que a gente chama de atomicidade numa molécula, também podem ser representantes do número de mol para cada mol de moléculas que eu venha a ter, belezinha? Então, vamos guardar essa informação aqui porque ela vai ser útil, principalmente nas questões que a gente vai resolver daqui a pouco. E aí, ó, eu vou usar o mesmo exemplo aqui, a glicose, para determinar a sua fórmula mínima e caracterizar, e posteriormente fazer a mesma coisa para a fórmula percentual. O que seria a fórmula mínima? Como o próprio nome já sugere aqui, a fórmula mínima vai trazer para a gente
a menor proporção inteira entre os átomos na molécula. A menor proporção inteira entre os átomos na molécula. Ou, no pensamento macroscópico, vai trazer a menor proporção em mol por mol de moléculas. Então, na glicose aqui, ó, quais são os índices que eu tenho? 6, 12 e 6. Eu vou tirar o MDC aqui, o número máximo que divide esses três números ao mesmo tempo, para chegar na menor proporção inteira para essa substância aí. Todos os números aqui, ó, se você observar, eles são divisíveis por 6. Concorda com isso? Então, se eu dividir essas quantidades aqui por 6, eu vou chegar em quê? 1 carbono, 2 hidrogênios e um átomo de oxigênio. Então, essa fica sendo a fórmula mínima para a glicose. O que é que significa isso daí? A fórmula mínima não vai querer dizer muita coisa da substância, não. Ela não vai servir para identificar uma substância química. Ela, na verdade, tem apenas a função limitada, repito, de informar a menor proporção inteira entre os átomos na molécula. Belezinha? Tranquilo aí? E aqui, ó, na fórmula percentual, é que vai estar, digamos assim, a nossa maior problematização. É em cima da fórmula percentual que a gente trabalha 99% das questões envolvendo fórmulas químicas. A fórmula percentual, como o próprio nome já está trazendo aqui, né, ele vai trazer a porcentagem em massa de cada elemento químico presente na substância. Então, observe, quais são os elementos químicos presentes aqui na glicose, meu povo? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou botar aquilo no cantinho, certo? As massas molares desses elementos, ó, você não precisa decorar, embora a gente use elas o tempo todo, né? São os três elementos que a gente mais usa. O oxigênio tem massa molar 16 gramas por mol, o carbono é 12 gramas por mol e o hidrogênio 1 grama por mol. Eu vou colocar essas quantidades aqui expressas nas suas porcentagens. Então, o que é que eu farei de início? Eu vou determinar aqui, ó, a massa molar da glicose, a massa molar de C6H12O6, para saber quanto que vale 1 mol de glicose, quanto que pesa a quantidade de 1 mol de glicose. Quando eu fizer isso, eu vou ter uma massa da substância, uma massa de glicose, que vai percentualmente equivaler a toda a substância, vai equivaler a 100%. E aí, como eu vou saber a parcela de cada elemento químico, eu vou ser capaz de identificar qual é a contribuição em massa de cada elemento e consigo calcular a sua porcentagem. Vamos fazer aqui, ó, se liga só. Como que vai ser, então, deixa eu colocar aqui outra cor. Como é que vai ser o cálculo da massa molar aqui? Bem facinho, né, galera? Massa molar é um cálculo básico que a gente faz em cálculo químico. Então, você vai ter 6 carbonos vezes 12, que é a sua massa, 12 hidrogênios vezes 1, que é a massa dele, e 6 oxigênios vezes 16, que é a sua massa. Tranquilo? 6 vezes 12 vai dar 72. 12 vezes 1, obviamente, vai dar 12, e 6 vezes 16 vai dar 96. Então, aqui está a parcela do carbono, aqui está a parcela do hidrogênio e aqui está a parcela do oxigênio. Isso tudo em massa. Quando a gente somar esses três valores aqui, ó, a gente vai ter uma massa molar para a substância glicose de quanto? De 180 gramas por mol. Belezinha? Então, 180 gramas por mol é a massa molar da substância como um todo. Como eu estou atrás de identificar a porcentagem de cada elemento presente nessa massa, o que é que eu vou fazer? Cálculos de proporcionalidade, pessoal. Cálculos de regras de 3 simples. Então, por exemplo, para o carbono aqui, ó, como é que fica o cálculo para o carbono? Olha só, 180 gramas é a massa do todo, então vale 100%. Tudo bem? Quanto que é a massa de carbono nesse 180? Não é o 72? Então, 72 gramas vai equivaler percentualmente a X. Tranquilão? Então, é assim que eu determino a porcentagem de carbono, que quando a gente fizer aqui, ó, vai dar 40%. Belezinha? Como é que fica a porcentagem aqui, ó, do nosso amigo hidrogênio? Mesma situação. 180 é a massa do todo, então vai valer 100%. Qual que é a participação do hidrogênio aqui na substância? 12, não é? Então, 12 gramas vai equivaler a Y, tranquilo? No caso aqui, o Y, quando a gente fizer a continha de regra de 3, já tem aqui anotado, você vai ter 6,7%. Belezinha? E o oxigênio, eu posso encontrar a porcentagem em massa do oxigênio de uma maneira mais indireta, né?
Como são 3 elementos químicos, e eu sei que a contribuição percentual deles no total vai dar 100%, se eu já tenho a de 2 aqui, o que falta para 100 vai ser a do oxigênio. Concorda com isso? Então, no caso aqui, ó, o oxigênio vai ser o quê? 40 com 6,7 dá 46,7. O que falta para 100% vai ser o quê? 53,3%. Essa é a porcentagem de oxigênio. Então, a fórmula percentual, ó, deixa eu apagar isso aqui em cima para colocar aqui, a fórmula percentual da glicose vai ser o quê? Carbono, 40%, hidrogênio, 6,7% e o oxigênio, 53,3%. Opa, tranquilão? Então, é dessa maneira que a gente encontra a fórmula percentual de uma substância química. Mais uma vez, também não serve para identificar uma substância, é incomum a gente encontrar a fórmula percentual, mas é um trabalho que a gente tem para resolver as questões que nos perguntam esse tipo de raciocínio aí, belezinha? Então perceba que em todos os raciocínios aqui, principalmente na fórmula molecular e na percentual, eu usei o conceito de quê? Eu usei o conceito de massa molar e o conceito de mol. Então a parte de cálculo químico aqui ela vai estar muito enraizada nas questões que nós vamos elaborar. E aí, para a gente encerrar essa parte teórica, pessoal, eu gostaria de dar uma pincelada na parte de fórmula percentual, porque essa fórmula percentual aqui, como eu falei, ela é a que mais é cobrada nos exercícios. E aí, quando ele fornece a fórmula percentual de uma substância química, ele pode pedir duas coisas. Ou ele pode pedir a fórmula molecular, belezinha? Ou ele pode pedir o quê? A fórmula mínima da substância. E aí, nós vamos, em algumas questões, ficar bem limitados no encontro dessa fórmula molecular ou então da fórmula mínima. Então, nós teremos duas formas aqui de se trabalhar. Se liga só. Se a questão der a fórmula percentual e ela mostrar para a gente a massa total do composto, como, por exemplo, a massa molar do composto, a massa molar total do composto. Se eu tiver a massa molar total do composto, significa que eu vou conseguir chegar na fórmula molecular e eu também posso chegar na fórmula mínima, belezinha? Eu posso encontrar os dois caminhos. Por quê? Lembra que a fórmula molecular é você descobrir o quê? O número de mol de cada elemento químico, né? Se você tem o número de mol de cada elemento químico, aquele número de mols ali vai estar presente em 1 mol da substância alvo que se está trabalhando. Então, para eu chegar na fórmula molecular, eu preciso ter a garantia do número de mol. E eu só posso fazer isso se eu tiver a massa molar total do composto. Então, se ele me der a massa molar total do composto, eu consigo chegar na fórmula molecular e eu consigo chegar na fórmula mínima. Agora, se ele não fornecer a massa molar do composto ou uma massa qualquer do composto, então a gente vai ficar limitado a encontrar apenas a fórmula mínima da nossa substância química. Por quê? Porque a gente não vai ter a massa molar ou uma massa total do composto. Nessa situação aqui, a gente vai ter que fazer suposições, a gente vai ter que começar a imaginar quaisquer valores para chegar pelo menos na fórmula mínima. Essa explicação aqui eu estou adiantando para vocês, mas a gente só conseguirá ter a plenitude mesmo do que está acontecendo fazendo os exercícios, belezinha? E é o que a gente vai fazer agora. Se liga aí, ó. Primeira questão, ele vai dizer assim, ó. O composto conhecido como glicol possui uma composição centesimal, ou seja, percentual de 39% carbono, 51% oxigênio e 10% hidrogênio. Então a fórmula percentual dele vai ser essa daqui, ó. 39% carbono, hidrogênio 10% e o oxigênio 51%. Belezinha? Dentre as opções a seguir, identifique aquela que pode ser considerada a fórmula mínima do glicol. Lembra que eu falei no slide anterior, galerinha? Ele está dando aqui, então, para a gente o quê? A fórmula percentual da molécula, da substância. O que ele traz aqui para mim nos dados das questões, ó, da questão, perdão, é apenas a massa molar dos elementos químicos. Como eu não sei qual é a fórmula molecular desse glicol aí, eu fico impossibilitado de encontrar a massa total do composto. Então significa o quê? Essa situação aqui é uma situação em que ele está fornecendo para a gente a fórmula percentual, mas ele não está dando a massa molar
total do composto. Então significa o quê? A gente ficará limitado a encontrar apenas e tão somente apenas a fórmula mínima. Por isso que ele nem se atreveu a perguntar a fórmula molecular, tranquilo? Então o que é que a gente vai ter que fazer aqui, pessoal? Como a gente não dispõe de uma massa total para trabalhar, para aplicar essas porcentagens aqui, como eu falei, a gente vai ter que supor aqui algum valor. Qualquer valor de massa, você está livre para fazer a suposição. Qual é o valor que a gente vai supor aqui? Quando a gente está na ausência de uma massa total, você pode supor um valor qualquer. Eu aconselho, eu sempre trabalho com o valor de 100 gramas. Por que o valor de 100 gramas, Marcos? Porque 100 gramas é um valor mais fechadinho, mais bonitinho, e quando você aplicar 100 gramas nessas porcentagens aqui, cada porcentagem vai ser a massa própria do elemento químico presente nesses 100 gramas. Então, em 100 gramas do composto, olha o que é que eu vou ter. Eu vou ter 39 gramas de carbono, eu vou ter 10 gramas de hidrogênio e eu vou ter o quê, pessoal? Eu vou ter 51 gramas de oxigênio. Belezinha? Mas, Marcos, espera aí. Esses 100 gramas aí, com certeza, não é a massa molar do composto. E não é mesmo. Eu estou apenas, repito, supondo. Vamos ver até onde isso vai nos levar? Vamos lá, qual é o meu objetivo aqui, pessoal? Para encontrar a fórmula molecular, mínima, qualquer que seja, eu preciso encontrar o número de mol de cada elemento. Como é que a gente pode calcular o número de mols mesmo? Pela fórmula massa sobre a massa molar do elemento. Então, o carbono aqui, ó, observa, eu tenho 39 gramas de carbono nesses 100 gramas de composto que eu supus aqui, então eu posso encontrar o número de mol de carbono como sendo o quê? 39 dividido pela sua massa molar, que é 12, ok? Fazer a mesma coisa para o hidrogênio. No hidrogênio você vai ter 10 gramas dividido pela sua massa molar, que é 1. E no oxigênio, o número de mols dele vai ser o quê? 51 dividido por 16. Quando você fizer esses cálculos aqui, ó, você vai encontrar os seguintes valores. Já tem aqui anotado. Para o carbono, 3,25 mol. Para o hidrogênio, é o mais fácil de todos, né? 10 mol. E para o oxigênio aqui, você vai encontrar o valor de 3,1875 mol. Ok? Eita, ó, cheguei no número de mol aqui de cada elemento químico. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma de doido. Eu vou fingir que esses números de mols aqui, eu vou levar eles para a fórmula molecular. Então, a nossa, entre aspas, fórmula molecular, ela vai ficar assim, ó. Se liga, carbono 3,25. Lembra que o número de mol pode ser também a atomicidade lá na fórmula molecular? Então, eu estou fazendo isso, eu estou aplicando isso daqui. Hidrogênio vai ser 10 e o oxigênio aqui vai ser quanto? 3,1875. Isso daqui, então, é a nossa fórmula molecular. Pessoal, tem uma coisa bem estranha aqui, não tem? Fórmula molecular pode ter número quebrado? Claro que não. Você não vai encontrar na química nenhum exemplo de fórmula de qualquer substância que tenha número quebrado. Então, essa fórmula molecular aqui, eu vou dar um nome bem estranho para ela que está na moda. Fórmula molecular fake. Por que fórmula molecular fake? Porque ela tem número quebrado. Então, isso daí jamais pode ser a fórmula molecular dessa substância glicol aí. Mas, professor, se ela é fake, se ela é falsa, se não pode ser ela, por que o senhor botou ela ali no lugar da fórmula molecular? Porque eu posso me utilizar dessa proporção aqui para encontrar o que de fato ele quer na questão, que é a fórmula o quê, pessoal? Mínima. Lembra lá da glicose, no primeiro slide que a gente trabalhou lá, quando a gente montou, digamos assim, o passo a passo do que seria a fórmula mínima? A fórmula mínima é o quê? É a menor proporção inteira entre os átomos. Como é que eu fiz para obter a fórmula mínima lá da glicose? Eu tirei o MDC dos átomos, da quantidade, e dividi e obtive a menor proporção inteira. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou pegar cada um desses números, vou tirar o MDC deles e vou chegar na menor proporção inteira deles. Como é que eu faço aqui para tirar o MDC? Eu pego desses três valores aqui, ó, observe. Eu pego desses três valores aqui, eu vou pegar o menor deles e dividir pelos 3. Como é que vai ficar aqui, então, no caso? O primeiro, qual deles é o menor aqui? O menor é 3,1875. Então, eu vou pegar esse valor e dividir todo mundo. Então, o 3,25 aqui vai ser dividido por 3,1875. Aqui, o 10 vai ser dividido por 3,1875.
E aqui o 318,75 dividido por ele mesmo. Belezinha? Quanto é que vai dar cada resultado desse daí? Bora lá. No caso do carbono, 3,25 dividido por 318,75, isso aqui vai dar 1,01, que é aproximadamente 1. O hidrogênio aqui, ó, quando você pegar o 10 e dividir por 318,75, isso daqui vai dar, ó, 3,1. E o oxigênio, divisão de números iguais, vai dar 1. Então essa é a fórmula molecular, essa é a fórmula mínima para a nossa substância. Professor, aqui ainda apareceu números quebrados. Aqui esse número está quebrado e aqui esse número está quebrado. No caso, quando você faz esse procedimento todo e mesmo assim você observa números quebrados, você interpreta eles da seguinte maneira. Se o seu número quebrado tiver assim, ó, x,1 ou x,9, aí você pode fazer o quê? Você pode fazer aproximações. Por exemplo, 1,01 aqui é praticamente 1. O 3,1, ó, tá aqui, ó, ele termina em vírgula 1, então você pode arredondar ele, você pode arredondar para baixo. E o 1 aqui já está inteiro. Então a nossa fórmula aqui, ó, sem sombra de dúvida, vai ficar C1H3O1. Tranquilo? Essa então é a fórmula, deixa eu me diminuir aqui, é a fórmula mínima para a substância glicol, belezinha? Então perceba que como eu não tinha a massa molar do composto, eu tive, repito, que fazer uma suposição. Eu supus um valor de 100 gramas. Encontrei o número de mol para cada elemento químico, mesmo que o número de mol saia quebrado, e nesse caso com certeza vai sair, eu não estou interessado na fórmula molecular, eu estou interessado apenas na fórmula mínima. Então eu acho o MDC, como é que eu acho o MDC? Observo quem é o menor número e divido todos eles, a gente vai chegar sempre na fórmula mínima, você vai ter isso daqui na letra C de casa. Belezinha? Tranquilo, pessoal? Para o vídeo aí, ok? Volta na questão, tenta fazer sozinho agora para ver se você compreendeu bem, belezinha? Vamos para a nossa segunda questão aqui, ó. A segunda questão nossa vai nos dizer o seguinte, observa, eu coloquei 3 questões, cada uma passando por uma parte particular. Considere as informações sobre a perfluodecalina, substância utilizada no preparo de sangue artificial. Ele deu aqui a composição elementar dessa substância de carbono e flúor. Então significa que carbono e flúor vão ser os 2 únicos elementos dela. E ele deu aqui a composição do carbono, 26%. Ei, se liga, se 26% é de carbono, quanto que vai ser a composição do flúor, hein? 74%. Ah, professor, mas ele não deu essa informação. Ele deu indiretamente. Se o composto só tem 2 elementos, um é tantos por cento, o outro só pode ser o complementar para 100. Então, mais uma vez aqui, o que é que eu tenho, pessoal? Eu tenho a fórmula percentual, igual eu tinha na questão anterior. Só que aqui com uma diferença, observa bem. Ele vai trazer aqui nas massas molares o quê? Além dele me dar a massa de carbono e flúor, ou seja, a massa molar de elemento, eu sempre vou ter à minha disposição. Ele está trazendo aqui de novidade, em relação à questão anterior, ele está trazendo, ó, a massa molar total do composto, 462 gramas por mol. Opa, melhorou a minha vida. Então significa o quê? Que agora eu tenho a fórmula percentual e o bendito que elaborou a questão me deu a massa molar total do composto. Então significa dizer o quê? Eu sou capaz de dizer qual é a fórmula molecular e dizer qual é a fórmula mínima. É por isso que ele vai perguntar aqui para mim o quê? Ó, qual é a fórmula molecular da substância. Ou seja, eu vou ter uma massa aqui para eu trabalhar, uma massa como referência. Eu não vou precisar mais ficar supondo 100 gramas como eu fiz na questão anterior. Então vamos lá, pessoal. 462 é a massa molar toda. Então, se 462 gramas é a massa molar do composto todo, ela vai valer quanto, hein? 100%. Belezinha? Eu tenho as porcentagens aqui de cada elemento químico. 26 por carbono, 74 por flúor. Eu vou aplicar isso para encontrar a massa deles. Então, aqui, se 100% é 462, 26%, que é a porcentagem de carbono, vai ser quanto? Vai ser X, não é? Quando eu fizer essa regrinha de 3 aqui, ó, já fiz aqui a continha do lado, você vai chegar no valor de 120,12 gramas de carbono. Tranquilão? Beleza? Se 120,12 gramas é de carbono,
quanto que vai ser a massa do outro? Você pode fazer a mesma regra de 3, utilizando 74% aqui, ou você pode fazer o complementar, não é isso? Quanto que falta para 462? Pega 462 e subtrai 120,12, ok? Quando você fizer o cálculozinho aqui da subtração, você vai chegar no valor, também tem anotado aqui já, 341,88 gramas. Então essa é a massa de quê? É a massa do elemento flúor, belezinha? Tenho a massa aqui, pessoal, tenho a massa aqui então dos dois elementos que compõem essa substância. Se eu tenho a massa deles, o que é que eu posso calcular? Posso calcular o número de mol. Lembre, número de mol é aquilo que eu preciso para determinar a fórmula molecular da substância, seja a fórmula verdadeira, digamos assim, ou seja aquela fórmula fake que a gente chegou na questão anterior para depois chegar na mínima, belezinha? Então aqui, ó, como é que vai ser o carbono? O número de mol do carbono vai ser o quê? 120,12 dividido pela massa molar, que é 12. Isso daqui vai dar um número de mols igual a 10. Então eu vou ter 10 mol de carbono. E no caso do flúor, eu vou ter o que para o flúor, hein? 341,88 dividido pela massa molar dele, que é 19. Quando eu fizer essa continha aqui, ó, eu vou chegar no valor de 18 mol para o flúor. Tudo bem? Tranquilo? Então significa o quê? Se é 10 mol de carbono e 18 mol de flúor, então significa o quê? Eu posso dizer o quê? Que em 1 mol dessa substância aí, ó, eu vou ter 10 mol de carbono e 18 mol de flúor. C10H18 é a fórmula molecular. Você chega na letra D como resposta. Belezinha? Perceba que essa fórmula aqui é a fórmula molecular real, é a raiz, não é a fake, porque ela não tem números quebrados. Eu não precisei, repito, supor nenhum valor aqui. Tranquilão? Belezinha? Então, pausa aí o vídeo, tenta fazer a questão novamente e vamos para a terceira e última questão. Vai dizer assim para a gente, ó. Sendo a hematita um óxido composta de 70% de ferro, assinale a alternativa que apresenta corretamente a sua fórmula mínima. Ele quer a fórmula mínima, então. Será que eu vou ter que fazer de novo suposição aqui de massa ou eu vou trabalhar com uma real? Vamos olhar lá nas massas molares. O que é que eu tenho nas massas molares? A massa molar do oxigênio e do ferro. Eu não tenho a massa molar total da substância. Eu só não posso calcular não essa massa molar total, não? Não, porque você não tem a fórmula molecular, belezinha? Galerinha, só uma observação aqui. Se ele fala que é um óxido, o que é que são óxidos? São compostos binários em que o oxigênio é um dos elementos. Se ele diz que esse óxido ele é feito de 70% de ferro, então significa que vai ser o quê? O ferro com o oxigênio. Tudo bem até aí? 70% é ferro, então significa que 30% é oxigênio, é o complementar. Tranquilão? Então, ó, mesma situação aqui que eu tinha lá na primeira questão que nós fizemos, lá na questão envolvendo as massas molares, que ele não dava massa molar total, belezinha? Eu tenho aqui as porcentagens, então significa o quê? Eu vou ter que supor algum valor. Pessoal, eu não quero supor 100 gramas não, eu quero supor, sei lá, 17,8, eu posso? Fique à vontade, se vire depois com os cálculos. É sempre melhor, claro, você supor 100 gramas, porque aí você vai ter o quê? Cada porcentagem aqui vai ser a massa de cada elemento. Então você vai ter 70 gramas de ferro e você vai ter 30 gramas de oxigênio. Tudo bem até aí, pessoal? Encontrei as massas, embora essas massas sejam proporcionais dentro de 100 gramas, que foi o valor que eu supus. Como eu quero achar o número de mol, né, para chegar na fórmula molecular, ainda que seja fake, o que é que eu vou fazer aqui? Número de mol do ferro, como é que vai ser? Massa sobre massa molar. Então você vai ter 70 dividido por 56, que é a massa molar do ferro. E para o oxigênio você vai ter o quê? 30 dividido por 16. Tranquilão? Vamos ver aqui os valores logo. Do ferro você vai ter 1,25 mol, tranquilo, de ferro. E do oxigênio você vai ter um valor de 1,875 mol de oxigênio. Esses números de mols aqui eu vou levar para a fórmula do composto. Então você vai ficar com Fe 1,25 e o oxigênio 1,875. Tranquilo? Na questão anterior os valores saíram bem bonitinhos, né? Era a fórmula molecular real.
No caso aqui, essa fórmula vai ser o quê? Vai ser uma fórmula molecular fake. Por que que é fake? Porque os números estão quebrados. Mas eu não quero saber se é fake. Aliás, eu nem quero saber se é fórmula molecular de verdade ou não. O que eu quero é chegar na fórmula mínima. Então, o que é que eu faço aqui, pessoal? Pego o menor dos dois valores e divido todo mundo. Quem que é o menor dos dois aqui? É 1,25, né? Então, eu vou pegar esse daqui e dividir por 1,25. E eu vou pegar esse daqui e dividir por 1,25. Eu estou tirando o MDC daí. Tranquilo? Então, quando você fizer, ó, você vai chegar aonde? Ferro vai ficar 1. E o oxigênio aqui, ó, se liga. Oxigênio 1,875 dividido por 1,25 vai dar 1,5. Em tese, isso daqui seria o quê? Seria a nossa fórmula mínima. Só que nós temos um problema aqui de conceito. Na fórmula mínima, por definição, ela é a fórmula que traz o quê? A menor proporção inteira entre os átomos, entre os elementos químicos. Aqui, esse 1,5, observa, ele não está inteiro. Então, significa o quê? Essa proporção aqui de 1 para 1,5, ela não está trazendo os números inteiros. Então, o que é que eu vou ter que fazer quando eu me deparo com situações em que a fórmula mínima, quando eu chego no final da estrada mesmo, e mesmo assim a fórmula mínima ela sai quebrada? Eu vou ter que sair multiplicando por algum número até que todo mundo fique inteiro. Se eu multiplicar todo mundo aqui por 2, pessoal, eu vou obter o quê? Ferro vezes 2 vai ficar 2 átomos de ferro. E o oxigênio, 1,5 vezes 2 vai ficar 3. Então, eu obtenho todo mundo inteiro. Então, essa ficará sendo a nossa fórmula mínima. Tranquilão? Eu só fiz isso daqui, repito, para que todo mundo pudesse ficar inteiro. Beleza, meu povo? Galerinha, mais uma vez, se tiver dúvida e não entendeu algum conceito, volta no vídeo, tenta fazer as questões novamente. Na nossa próxima videoaula, ainda sobre cálculos químicos, a gente vai fazer um apanhado geral sobre tudo que nós vimos, inclusive até a parte de fórmulas químicas, belezinha? Um grande abraço a todos, fique com Deus e até a próxima. Valeu!